Pronto, crianças. Então, hoje Lá, nós vamos Câmara ter aula de português, certo? Navegador. Nós vamos ler o texto Relato de Viagem, na página 18 do nosso livro de português, certo? E a gente vai começar com o Eric, que é quem vai ler o texto, tá certo? Comece, Eric. Laura, Tâmara e Marininha Klink são filhas do navegador e escritor Amir Klink e da velejadora e fotógrafa Marina Klink. Em 2006, a bordo do veleiro Paraty 2, elas conheceram a Antártica. As irmãs eram crianças. Laura e Tâmara tinham 9 anos e Marininha 6. Anos depois, com a colaboração de dois educadores, Selma Maria e João Vilhena, eles escreveram o livro de férias na Antártica, no qual registraram parte de suas aventuras no continente gelado. Então aqui nós temos, né, a descrição mostrando que estas três garotas, né, filhas de quem? De Amir Klink, um velejador bem famoso, né? Talvez vocês não tenham ouvido falar, porque a fama dele vem já de alguns aninhos atrás. Então, mas tia já ouviu falar assim nesse velejador que ele faz muitas viagens, principalmente para essas áreas, né, bem remotas da Antártica, de lugares bem gelados, né? E aqui as filhas dele, né, Laura, Tâmara e Marininha, elas escreveram, né, anos depois escreveram um livro relatando uma viagem que elas fizeram, certo? Então aqui na letra A a gente pergunta o seguinte: você já leu algum livro escrito por crianças? Conte aos colegas, ao professor, né? E se você já leu. E na letra B diz: que aventuras você imagina que as irmãs vivenciaram nessa viagem? Então, vocês já leram algum livro que foi escrito por crianças? Eu nunca. Eu nunca. Não? Eu nunca. Não, Ninguém leu livro escrito por nenhuma criança? Não. Se tiver marca um X, é na letra? Ou é uma bolinha? Não, se vocês não leram, vocês vão responder que não, né? Vou responder embaixo. E na letra B diz o seguinte: que aventuras você imagina que as irmãs vivenciaram nessa viagem? Então, vocês imaginam que elas tenham vivenciado o que nessa viagem de férias que elas fizeram para a Antártica? Elas se divertiram. Elas estão tipo cavando um buraco aqui, né, nessa outra folha. É alguma coisa assim. Vocês imaginam o que é que elas estão fazendo, cavando esse buraco? Fazendo bonito. Explorando o lugar da Antártica. Se divertiram, sentiram frio. Então vamos Eu ler acho que é para pescar. Ah, também acho, viu? Então, vamos ler aqui, então, um pequeno trecho, né, sobre essa viagem delas. Vamos ler. Alguém quer ler? Férias na Antártica, um pequeno trecho aí, caça ao tesouro. Alguém quer ler aí? Desde pequenas. Quer continuar aqui lendo? Quem quer ler? Ninguém? Pois vamos lá. Desde pequenas, sabemos que as piratas dão a vida para encontrar tesouros, certo? E nós ficamos impressionadíssimas quando nosso pai disse em nossa primeira viagem à Antártica que iríamos procurar um tesouro deixado anos atrás por ele e seus amigos em um lugar chamado Pleneal. Nome estranho, né? Então, pensávamos,
Pleneal, onde fica esse lugar? O que será que é esse tesouro? Como iríamos encontrá-lo no meio da neve? Estávamos curiosas. Não conseguimos descobrir mais nada. O que sabíamos era que quando esse tesouro foi guardado, cada um do grupo de amigos do nosso pai escolheu uma coisa que gostava para deixar escondida. E também que tudo estava dentro de uma caixa laranja. Provavelmente a caixa era dessa cor para ficar mais fácil de ser encontrada no gelo. Então, já dá para a gente imaginar o que... Eu posso ler? Pode, continue. Contávamos com a ajuda do GPS, mas como nosso pai dizia, tínhamos que ter sorte, porque ele tem uma margem de erro de até 10 metros. Isso representa muito em trabalho no meio daquela neve toda. Começamos a cavar um buraco, torcendo para encontrar logo. Cavamos e cavamos. E quando ninguém mais aguentava cavar, nosso pai continuou sozinho. A cavação durou mais de 3 dias, é claro. O único que continuou cavando foi nosso pai. A altura que fazíamos era ficar reclamando porque ele não havia encontrado nada ainda. Mas finalmente, depois de cavar um buraco do tamanho do elefante, nós vimos até a caixinha laranja e começamos a gritar. Tivemos 2 grandes surpresas. Uma era que havia dura placa de gelo por cima da caixa. Podíamos vê-la, mas era impossível chegar até ela. Mais trabalho para o nosso pai. Foi duro, mas finalmente conseguimos alcançá-la. A outra surpresa era que depois de quase explodirmos de alegria, ficamos paralisadas. Não pelo frio, mas porque vimos dentro da caixinha apenas uma garrafa, um cabo azul e um pouco de dinheiro. E algumas fotos. Ficamos sem graça. E a Marininha foi quem perguntou: mas pai, cadê as joias, as pérolas e colares de diamante? A sensação de decepção durou alguns dias, porque tinha dado muito trabalho para achar. Mas nós tivemos uma ideia: fazer um tesouro para deixar escondido no mesmo lugar. Ali colocamos coisas que nós gostamos, como pequenos brinquedos, trechinhas de cabelo e desenho feito por nós. Assim já teríamos um bom motivo para voltar para lá. E o tesouro nós mesmos fizemos. E o nosso pai nos ajudou a escondê-lo num lugar secreto. E sim, se tornou um tesouro de verdade para nós. E aí, gente? O que vocês acharam do texto? Eu gostei. Foi como se tivesse enterrado uma cápsula do tempo. Exatamente. Assemelha a uma cápsula do tempo, né? E uma coisa que a gente pode tirar como lição é que vocês prestaram atenção que elas ficaram decepcionadas quando acharam o tesouro. Por que elas ficaram decepcionadas? Porque não tinha joia. Porque não tinha joias, dinheiro, ouro, Não tinha colar. pérolas. Mas por que será que elas ficaram tão decepcionadas de não ter essas coisas? De não ter joia? Ah, porque elas queriam usar, né? Joia. Cavaram e cansaram. Aí não tinha nada dentro. Não tinha nada? Não, tinha Não. a garrafa lá. Tinha alguns objetos, né? Só que os A objetos... garrafa e um pouquinho Mas de não os objetos que elas esperavam ter. Elas esperavam ter joias, colares, que elas usaram. Mas me diga uma coisa, depois E gastaram. elas resolveram também, né, fazer uma caixa também para elas, colocando objetos, coisas
Feitos por para ela. enterrar o seu próprio tesouro, né? Elas mesmas fizeram uma outra brincadeira dessas. Aí me diga uma coisa, no tesouro que elas deixaram joias? Não. Não. Elas deixaram Presilha de cabelo, desenho. Presilha de cabelo, desenhos, brinquedos. Aham. Então isso mostra que o verdadeiro tesouro, ele tem um valor material. O verdadeiro tesouro é aquele que tem um valor sentimental, né? Porque elas deixaram presilhas de cabelo que elas julgavam ser importante. Elas julgavam que as presilhas delas, que elas deixaram, era coisa importante para elas. Então, o verdadeiro tesouro não é aquele que tem um valor material alto, não. O verdadeiro tesouro é aquilo que tem um valor sentimental para a gente, certo? Estudo do texto. Converse sobre as atividades a seguir. A. Antes da leitura de Caça ao Tesouro, você imaginou como seria a história. A história corresponde ao que você pensou. Por quê? Aí B. Interroga. Como você... É uma interrogação aí, olha. A história Aham. responde ao que você pensou, você vai perguntar. Sempre que tiver esse pontinho de interrogação, você vai estar fazendo uma pergunta. Então, temos que Exclamação é porque tá falando mesmo. perguntando. Então, a história corresponde ao que você pensou, por quê? E se tiver uma B. coisinha de exclamação, é porque ele tá falando que nem só falando mesmo, sem o pontinho de interrogação. Interrogação é pergunta. E o outro é falando Vamos lá. normal. Então, B. Como você explica o título do texto? Aí agora é a C. Planeal é uma ilha de não sei falar essa palavra. Antártica. Isso. Antártica. Antártica. Os leitores precisam saber onde fica essa ilha para entender o texto. Caça ao tesouro. Caça ao tesouro. Explique. Né? Caça ao tesouro, explique. Tem um pontinho de interrogação. Isso. Então, gente, a gente já discutiu um pouco em relação a isso, que no tesouro não tinha nada do que a gente esperava, né? A gente esperava que tivesse joias, muito dinheiro, igual as meninas lá, né? Então, esse título de Caça ao Tesouro dá a entender que é coisas de valor material, né? E quando elas desenterraram o tesouro, não tinha essas coisas de muito valor material, não é isso? Aí vamos lá para a questão 2. Marque um X na frase que melhor resume o texto Caça ao Tesouro. Então, qual é a frase que melhor resume o texto de Caça ao Tesouro? Vamos ver. 3 meninas procuram o tesouro na Antártica, mas não o encontram. A outra frase. 3 irmãs ajudam o pai a desenterrar um tesouro na Antártica. Ou a terceira opção, 3 meninas contam os perigos que correram numa viagem à Antártica. Então, qual é destas frases que mais se assemelham com o que aconteceu nessa história? Eu acho que é 3 irmãs ajudaram o pai a achar um tesouro na Antártica. Na Antártica. Todos concordam que a melhor é essa segunda frase? A do meio. Sim. A do meio. Né? Muito bem, vamos para 3. Podemos afirmar que o pai das meninas conheciam a região onde estava o tesouro? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Podia afirmar. Então, Então bota o sim.
Aqui nós temos também, circule um trecho do texto que justifique sua resposta. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão circular uma pequena parte onde justifique que a menina realmente conhecia, certo? Conhecia essa região, esse local onde eles estavam procurando o tesouro. Vamos lá para o texto. Vamos procurar onde é que tem lá um pedaço que justifique. Oi? Eu vou responder a 1. Você ainda não respondeu a 1? Vamos lá. Vamos procurar o texto. A pequena parte do texto. Ai, tia. Então, crianças, podemos perceber que esse parágrafo que começa da palavrinha desde e termina na palavrinha Nada. é o parágrafo onde demonstra que o pai das meninas, né, pretendia procurar esse tesouro durante essa viagem e ele sabia exatamente onde procurar. Ele sabia que era nessa ilha, né, nessa ilha lá da Antártica. Ele conhecia a ilha, tanto que a gente percebeu durante a história que as meninas desanimadas, achando que não ia encontrar, e o pai delas é que dava continuidade à procura, né, cavando, porque ele sabia que estava naquele local. Então, o primeiro parágrafo é que demonstra nessa habilidade, esse conhecimento do pai dela, tá certo? Então, vamos lá para a questão 4. O texto é narrado na primeira pessoa do plural. Sublinhe o texto, formas verbais e pronomes que provem isso. Então, o texto é escrito na primeira pessoa do plural. Agora, nós vamos... Deixa só a tia terminar de falar. Vocês vão procurar palavrinhas no texto que demonstre que realmente o texto foi escrito na primeira pessoa do plural, certo? Então, quais são as palavras que podem demonstrar essa narrativa na primeira pessoa do plural? Quais são? Vamos lá para o texto, vamos procurar. Pensávamos. Tia. Conseguimos. Tia, tem estamos. Iríamos. Queríamos. Estávamos. Qual mais? Estávamos. Certo? São todos Curiosas. Curiosas. Pensávamos. Então, todos esses verbos estão na primeira pessoa do plural. Então, todos os verbos que estiverem na primeira pessoa do plural, ele vai mostrar que era mais de uma pessoa que estava escrevendo o texto, que estava falando sobre aquele assunto, que no caso eram as 3 irmãs. Elas ali no texto não estava falando, era só uma irmã que estava escrevendo o texto, que estava falando sobre aquele assunto. Era mais de uma irmã. Então, todas as palavrinhas do texto que mostra que era mais de uma que estava escrevendo o texto, né? Ele vai trazer esse entendimento, né? Então, os verbos e os pronomes que mostram essa narrativa em primeira pessoa do plural. Oi. Vocês estão respondendo a 4? É a 4 que nós estamos respondendo, viu? A 4 você vai só sublinhar no texto essas palavrinhas que a gente está falando, né? Que são pronomes e verbos que estão na primeira pessoa do plural. Quais são? Vamos repetir aí. Iríamos, pensar, sabemos, estávamos curiosas, isso, pensávamos, iríamos, certo? iríamos de novo. Então, não precisa de vocês
Sublinhe todas as palavras do texto que mostram, não. Basta vocês sublinhar 2, 3 palavras, já está suficiente, tá Eu certo? sublinhei foi um monte. Tá bom, quando vocês acharem, pode sublinhar. Oi. Eu tô tentando achar. Uhum. Em caça ao tesouro. Aconteceram de verdade ou foram criados pelos autores? Explique. Então, na questão 5, pergunta se os fatos relatados em Caça ao Tesouro aconteceram de verdade, certo? Ou foram criados pelas autoras, pelas meninas, né? Isso aconteceu, Foram criados. elas criaram. Não, foi acontecer. Aconteceram, né? Então, Porque agora já dá vocês pra ver pela foto. Então vocês vão explicar, né, que aconteceram. Como é que vocês têm essa certeza de que realmente aconteceu? Então agora vocês vão explicar. Cria, pode colocar assim? Deu pra ver pela foto, alguma coisa assim? Eu ia colocar tipo assim. O que, na verdade, o que mostra que isso aconteceu é que elas estão fazendo um relato, né? Elas estão escrevendo sobre uma viagem que elas fizeram, né? Uma coisa que realmente elas fizeram. Elas fizeram essa viagem, elas estão relatando sobre elas, né? Não foi uma coisa que elas inventaram um texto. Como às vezes a gente pede para vocês fazerem um texto inventando. Por exemplo, o último texto que a gente fez, que foi sobre o casamento do Chico Bento com a Mônica, não foi? Ou qual era o outro? Rosinha com... Não, tia, era Rosinha com Chico Bento Era Rosinha e Mônica com com Chico Cebolinha. Mônica com Cebolinha, isso. Então, aquele texto... E a Magali com o Aquele Cascão. texto foi um texto inventado, né? Foi um texto inventado. E esse texto que a gente leu não foi um texto inventado, foi um relato mesmo de uma viagem. Elas estavam relatando, escrevendo uma viagem que elas fizeram, certo? Então, aqui vocês vão mostrar, explicar isso, que foi de uma viagem que elas fizeram. Foi realmente um relato de uma viagem. Ok. Questão 6, quem é que vai ler? Pode ler. As irmãs se sentiram quando o pai dela disse que iriam procurar um tesouro. Que trechos do primeiro parágrafo mostram esse sentimento? Então, no primeiro, aí já está dizendo ó, que foi no primeiro parágrafo. Qual é o trecho no primeiro parágrafo que mostra esse sentimento? Vamos ler o primeiro parágrafo para que a gente possa achar esse trecho? Lê o primeiro parágrafo. Sabemos que os piratas dão a vida para encontrar tesouros. E nós ficamos impressionadíssimas quando nosso pai disse em nossa primeira viagem à Antártica que iríamos procurar um tesouro deixado anos atrás por ele e seus amigos em um lugar chamado Flerneal. Então, gente, como foi que elas ficaram? Uma palavrinha aí bem grande. Impressionadíssimas. Muito bem. A gente coloca isso lá na 6? A gente coloca isso lá. Isso, elas ficaram impressionadíssimas quando o pai delas disseram que elas iam viajar para a Antártica e iriam procurar esse tesouro, certo? A gente coloca impressionadíssimas, né? Na 6? A palavra é tão grande que quase não soube. É encontrado. As meninas têm 2 surpresas. Quais foram as surpresas? Então, Objetos e um pouquinho de dinheiro. quais foram as surpresas, certo? E a questão B é decepcionadas com o tesouro. Que ideias
elas tiveram? Então, Fazer o próprio tesouro delas. isso. Elas ficaram surpresas, por quê? Porque elas esperavam, né? Elas esperavam que o tesouro, né? O que era que elas esperavam? Elas esperavam que tinha joias, Elas colares. esperavam que viessem joias, diamantes, Isso. colares. Isso, então na caixa do tesouro não tinha nada do que elas esperavam. Então foi essa surpresa inicial que elas tiveram. Aí depois, na questão B, certo? Decepcionadas com o tesouro, que ideia elas tiveram? Elas pensaram De assim, fazer o próprio tesouro Tia delas. Cosmo. muito bem. Tia Cosmo. Oi. Como é a resposta da 7? A resposta da 7? Ó, questão A. Quais foram as surpresas que elas tiveram? Quais foram as surpresas delas? Elas ficaram surpresas quando acharam a caixa, né, do tesouro e que não tinha nada do que elas esperavam. Então, a surpresa foi de decepção. Não tinha nada do que elas esperavam. E a questão B, né, do 7, elas o quê? Depois de decepcionadas com o tesouro, elas tiveram uma ideia. Qual foi a ideia que elas tiveram, gente? Fazer o próprio tesouro. Os próprios tesouros delas. Fazer também o seu próprio tesouro. Então, elas selecionaram coisas que elas gostavam e colocaram lá na caixa e enterraram, certo? Ainda, tia. Vamos lá, lê a questão 8. Eu vi a 6, tia, falta só a 7. Vai fazer? O texto. O texto caça o tesouro, trata. Pode ir. O meu tá descarregando. Vamos lá, quem é que vai ler? acabando. A questão 8. Bianca. Júlia. Vai lá. O texto caça tesouro. Trata-se de situações que acontecem no passado, acontecem no presente ou acontecem no futuro. Ó, presta atenção. Ó, presta atenção, gente, olha. Aconteceram. No passado. No passado. Não é acontecem no passado. Aconteceram no passado. Acontecem no presente. Ou acontecerão no futuro. Veja que essas palavrinhas, elas são sempre modificadas. Aconteceram no passado, que é uma coisa que já aconteceu, certo? Aí, acontecem é uma coisa que está acontecendo no presente. E acontecerão é algo no futuro. Então, o texto caça ao tesouro. Ele aconteceu no passado, no presente, está acontecendo agora, ou no futuro ainda vai acontecer? Eu acho que é no presente. No presente? No passado. É no passado. No passado, sim. Elas viajaram com o pai quando elas eram ainda crianças. E quando, depois já crescidas, elas resolveram escrever sobre essa viagem, fazer um relato dessa viagem. Então, a viagem aconteceu no passado. Elas escreveram o texto, o relato de uma coisa que já aconteceu. Aí coloca um xizinho, né, tia? Na primeira, aconteceram no passado. Coloca um x. Isso. Vamos para a questão 9, então, rapidinho. Vamos. Copie do texto 4 palavras que justifiquem sua resposta à atividade anterior. Então, vocês vão copiar do texto 4 palavras que mostrem que o que aconteceu foi no passado. Vamos lá para o texto procurar as palavras? Estávamos pensando. Eu achei, pensávamos, sabíamos e vivíamos. Eu tô procurando mais agora. Pronto. Então, vocês procurem essas palavrinhas e coloquem lá na questão 9
para responder a questão 9. Não precisa de copiar a frase, não. Basta as palavrinhas. Basta 3, 4 palavrinhas já é suficiente, certo? Calma. Oi. Eu acabei. Oi? Eu acabei. Pronto. Quem terminou? Eu também acabei. Quem terminou, tire a foto, certo? E poste no grupo lá pra tia, tá certo? Tia, acabei. Tá bom. Beijo. Combinado? Beijos. Tchau, tia. Beijo. Vou mandar a foto. Tchau.